Visionária Esportes. Fala, minha gente, bom dia, graça e paz. Aqui é Manuel Rodrigues chegando com mais uma edição do Visionário Esportes nesta terça-feira, 18 de novembro de 2025. Que alegria ter você conosco, iniciando o dia com informação, fé, leveza e aquela paixão pelo esporte que nos conecta todos os dias. A palavra que nos inspira hoje está em Filipenses capítulo 3, versículo 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. O tema de hoje é metas alcançadas. No esporte e na vida, cada conquista é resultado de foco, disciplina e perseverança. Deus nos convida a mirar o alvo maior a cada passo, celebrando cada vitória e aprendendo com cada obstáculo. Alcançar metas não é apenas sobre números ou troféus, mas sobre crescimento, esforço consciente e confiança na direção divina. Que hoje você seja motivado a reconhecer seus progressos, celebrar conquistas e continuar avançando com fé, disciplina e propósito. Você também pode ouvir a reprise hoje às 6 horas da tarde aqui na programação da Rádio Visionária e também nos ouvir através da sua plataforma digital favorita, Spotify, Deezer, Amazon Music e YouTube Music. O programa também está sendo transmitido pela Luar Rádio Web de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora da cidade de Ilhota, em Santa Catarina, através das frequências AM 1100, FM e ondas curtas, e pela Londrina Web Rádio da cidade de Londrina, no Paraná. Vamos juntos para mais uma grande jornada de informação, inspiração e fé? Então fica com a gente, porque o Visionário Esportes está apenas começando. Visionária Esportes. E já voltamos com o Visionário Esportes, vamos para os placares do futebol internacional aqui. Hoje o nosso amigo Nilber Ferreira também não estará conosco, ele volta amanhã. Amanhã ele vai falar sobre o jogo da seleção brasileira, tá? Então fiquem ligadinhos aqui no programa de amanhã, mas enquanto isso acompanha a gente aqui. Começando aqui pelo Campeonato Argentino, finalização da primeira fase do torneio Clausura, rodada 16. Barraca Central 1, Huracan também 1. Belgrano 0, União Santa Fé também 0. Defensa e Justiça 0, Independiente Rivadavia 2. E Platense 0, Gimnasia La Plata 3. Vamos às classificações finais aqui dos 8 primeiros colocados de cada grupo que vão disputar as oitavas de final pelo título do torneio Clausura. Bora lá? No grupo A, Boca Juniors em primeiro, 29, União Santa Fé em segundo e Racing em terceiro, ambos com 25 pontos, Central Córdoba em quarto e Argentinos Júniors em quinto, ambos com 24, Barraca Central em sexto com 23, o Tigre é sétimo com 22 e o Estudiantes em oitavo com 21 pontos. Ok, aqui. Vamos ao grupo B. Rosário Central 31, Lanús segundo 30, Deportivo Riestra 28, Vélez Sarsfield 26, o quinto colocado São Lourenço 24, River Plate classificado ainda em sexto e o Gimnasia La Plata em sétimo com 22. O River Plate está ameaçado de nem jogar Libertadores, tá? De jogar Sul-Americana. Tadieres oitavo com 21. Eliminatórias da Copa do Mundo na Europa. Vamos lá. Vamos aos grupos que foram movimentados no dia de ontem. A Alemanha goleou a Eslováquia por 6-0. Voltemad, Gnabry, Sané fez 2. Baku e Ouedraogo fizeram os gols da Alemanha. Irlanda do Norte 1, Luxemburgo 0, gol de Donnelly. Malta 2, Polônia 3. Malta deu trabalho para Polônia, hein? Irving, Cardona e Thelma fizeram os gols de Malta. Lewandowski, Zolek e Zielinski fizeram para a Polônia. Montenegro 2, Croácia de virada 3, Osmaic e Kristovic fizeram para o Montenegro, Perisic, Jakic e Vlasic fizeram para a Croácia. A Holanda goleou a Lituânia por 4-0, gols de Reinders, Gakpo, Xavi Simons e Malen. E a República Tcheca goleou Gibraltar por 6-0. Doldera, Chori, Kufal, Karabek, Susek e Renak fizeram os gols da República Tcheca. Os grupos movimentados aqui. Grupo A, Alemanha 15 pontos, classificada para a Copa. Eslováquia segundo lugar, 12 pontos, vai para a repescagem europeia. Irlanda do Norte em terceiro com 9 e Luxemburgo que não pontuou.
O grupo G, Holanda 20 pontos, classificada para a Copa do Mundo. Polônia 17 em segundo, vai para a repescagem. Finlândia terceiro com 10, Malta 5 e Lituânia 3 pontos. Pelo grupo L, Croácia 22 pontos, já estava classificada para a Copa. República Tcheca 16, vai para a repescagem. Ilhas Faroe 12, Montenegro 9 e Gibraltar 0. Amanhã nós vamos trazer os resultados dos últimos grupos e aí em breve, acho que na sexta-feira, vai ser sorteado a fase de repescagem europeia. Amistosos internacionais, vamos lá alguns deles aqui, ó. Madagascar 2, Guiné Equatorial 0, Chad 2, Moçambique também 2, Bahrein 1, Somália 2, Comores 4, Namíbia 0, Egito 1, Cabo Verde 1, eles fizeram uma disputa de pênaltis e Cabo Verde errou os 4 pênaltis que cobrou. O Egito ganhou por 2-0. O Egito ainda perdeu 2 pênaltis, tá? Catar 1, Zimbábue 2 e Finlândia 4, Andorra 0. Vamos às notícias do futebol aqui para vocês. Bora lá. Carlo Ancelotti afirmou em coletiva que se sente bem na seleção brasileira e não descarta permanecer após a Copa do Mundo de 2026, embora ainda não haja negociação formal. Ele brincou que renovar antes do Mundial sai mais em conta, depois pode ser muito mais caro, sugerindo que seu valor subiria caso o Brasil conquiste o título. O técnico italiano também declarou disposição para colaborar com a CBF em reformas estruturais, como mudanças no calendário para fortalecer o futebol brasileiro. Ancelotti confirmou que o Wesley, lateral direito da Roma, será titular contra a Tunísia, substituindo Gabriel Magalhães, cortado por lesão. Com isso, Éder Militão será deslocado para a zaga ao lado de Marquinhos. O técnico afirmou que pretende manter a mesma dinâmica da vitória contra o Senegal, com atitude, intensidade e qualidade. Dunga afirmou que Vinícius Júnior é um líder técnico, mas não exerce a liderança de vestiário necessária para a seleção brasileira. Segundo ele, Casemiro pode e deve assumir esse papel de capitão tradicional, por sua presença emocional e maturidade, algo que para Dunga falta no grupo. Ele destacou que dar essa responsabilidade a Vini não seria justo. Ancelotti voltou a deixar em aberto a participação de Neymar na Copa de 2026, mas afirmou que o astro só será convocado se estiver 100% fisicamente, apontando isso como critério decisivo, segundo Thiago Arantes do UOL Sport. Apesar de reconhecer o talento técnico de Neymar, o treinador explicou que no futebol moderno é preciso ter condicionamento alto para render. Ele admitiu cogitar levá-lo como opção de banco, como reserva, desde que o jogador se recupere bem e assuma papel de contribuição estratégica, reforçando que decisões finais serão tomadas próximo ao torneio. Ancelotti também destacou a importância de ter equilíbrio entre experiência e juventude no grupo, garantindo competitividade em todas as partidas. A imprensa italiana reagiu com duras críticas ao novo fracasso da Itália nas eliminatórias, após a goleada por 4-1 para a Noruega, qualificando o resultado como uma verdadeira humilhação. O portal Eurosport afirmou que o jogo se transformou em uma verdadeira humilhação, destacando que a equipe foi claramente superada. Já o jornal Il Fatto Quotidiano lamentou que, apesar da missão quase impossível, há uma grande diferença entre não fazer 9 gols e levar 4 em casa diante de 70 mil torcedores. Com isso, a Itália terá de disputar a repescagem para tentar uma vaga na Copa de 2026, gerando ainda mais pressão sobre a equipe. Haaland revelou que teve uma motivação extra na goleada da Noruega sobre a Itália por 4-1, após uma provocação do zagueiro Gianluca Mantini, que, segundo o atacante, começou a tocar no meu traseiro quando o jogo estava 1-1. Inicialmente irritado, Haaland disse que depois agradeceu pela provocação. Muito obrigado pela motivação. Com a motivação aumentada, anotou 2 gols decisivos para virar o confronto e garantir a vaga da Noruega na Copa. O atacante ainda destacou que episódios assim podem servir como combustível para exibir seu melhor desempenho em campo.
Harry Kane marcou 2 gols na vitória por 2-0 sobre a Albânia e atingiu 78 gols pela Inglaterra, ultrapassando a marca de Pelé, que fez 77 pelo Brasil. Com o resultado, a Inglaterra completou as eliminatórias da Copa com 100% de aproveitamento, vencendo todas as 8 partidas sem sofrer gols. Thomas Tuchel elogiou a dedicação de Kane, dizendo que ultrapassar Pelé foi a cereja do bolo. A repescagem da Europa para a Copa de 2026 reúne 16 seleções, os 12 vice-líderes das eliminatórias, mais 4 equipes da Liga das Nações. Elas serão distribuídas em 4 caminhos, com semifinal e final em jogo único, e o vencedor de cada chave garante uma das 4 vagas finais do continente. Os confrontos decisivos estão marcados para 26 e 31 de março de 2026. O sorteio dos caminhos acontecerá antes, com definição dos potes usando o ranking da FIFA e Liga das Nações. Após a eliminação para a República Democrática do Congo na repescagem africana para a Copa de 2026, o técnico da Nigéria, Eric Chelle, acusou a equipe congolesa de usar voodoo. Meu Deus. Durante a disputa de pênaltis. Segundo ele, um membro da comissão técnica adversária fazia gestos e até spray de água ou algo parecido a cada cobrança. A acusação gerou tensão. Chelle se alterou na beira do campo e precisou ser contido por sua própria equipe. A República Democrática do Congo negou as irregularidades, afirmando que não houve magia envolvida. Eles que se entendam. O Milan estuda repatriar o zagueiro Thiago Silva em janeiro de 2026, segundo o jornal La Repubblica, para trazer experiência, liderança e estabilidade à defesa rossoneira. O veterano de 41 anos tem contrato com o Fluminense até junho de 2026. Por sua parte, Thiago Silva já manifestou a intenção de encerrar a carreira no Fluminense, seu clube de origem, algo reforçado pelo fato de que ele planeja se aposentar ao final de seu vínculo atual. Vamos para um rápido intervalo, já voltaremos com notícias da volta do Barcelona ao Camp Nou. Tem notícia do Lamine Yamal, notícia séria. Tem notícia aqui do Wesley, ex-Corinthians. Uniformes, desvios de uniformes, materiais da Nike em uma auditoria interna do Corinthians. Tem várias notícias meio que polêmicas, podemos dizer assim, depois do intervalo. Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes, vamos para mais notícias do futebol aqui para vocês, ó. O Barcelona confirmou o retorno ao Camp Nou no próximo sábado, dia 22 de novembro, quando enfrenta o Atlético Bilbao pela La Liga. A licença de ocupação da fase 1B foi concedida, liberando capacidade para até 45.401 torcedores, com reabertura de setores lateral, tribuna e gol sul. O clube segue trabalhando na fase 1C para retomar o Gol Norte, enquanto as obras de modernização continuam. Um relatório do Observatório Espanhol do Racismo e da Xenofobia, Oberaxi, revela que Lamine Yamal concentra cerca de 60% de todos os ataques raciais a jogadores nas redes sociais na Espanha. Os insultos são majoritariamente dirigidos à sua origem, com alguns termos chulos, segundo o monitoramento de mais de 33 mil postagens. Apenas um terço dessas mensagens foi removido pelas plataformas, segundo o estudo. Esse volume de discurso de ódio evidencia uma grave persistência de racismo digital no futebol espanhol. O Manchester City está considerando encerrar antecipadamente o empréstimo de Claudio Echeverri no Bayer Leverkusen, por conta da baixa minutagem do meia argentino. Segundo a Bild, há um acordo contratual que permite esse retorno já em janeiro, caso o jogador não evolua como esperado. Até agora, Echeverri acumulou apenas 240 minutos entre Bundesliga e Champions. A ideia do City seria então encaminhá-lo para outro clube onde tenha mais chances de jogar regularmente. O atacante Wesley, ex-Corinthians, contratado pelo Al Nassr por cerca de 110 milhões de reais, pode deixar o clube saudita já na próxima janela de transferências. Jorge Jesus, técnico do Al Nassr, aparentemente não conta com Wesley no time principal com frequência. Ele está na mira de clubes europeus como o Sporting, que avalia oferecê-lo por cerca de 15 milhões de euros, aproximadamente 92 milhões de reais.
Uma auditoria interna do Corinthians revelou desvios graves de materiais da Nike, colocando o vice-presidente Armando Mendonça como figura central do esquema. Segundo o relatório, abatimentos irregulares foram feitos, com Mendonça retirando 131 itens entre junho e outubro sem controle formal. Além disso, foi constatado acúmulo de uniformes antigos, falta de inventário físico, notas fiscais não registradas e distribuição desigual de material entre departamentos. A auditoria também flagrou venda clandestina. Um funcionário admitiu negociar camisas oficiais por 150 a 180 reais. Em uma partida contra o Fluminense, o clube ficou sem camisa branca suficiente para escalar seu uniforme principal, segundo o documento, fazendo com que os clubes jogassem com seus uniformes reservas. O relatório apresenta 17 recomendações para corrigir os fluxos internos e foi encaminhado ao presidente, ao Conselho Deliberativo e à Polícia Civil. A proposta de fair play financeiro da CBF gerou receio em Corinthians e Vasco. O Corinthians, que não integrou o grupo de trabalho para elaborar o modelo, teme que as novas regras levem a um colapso financeiro, com risco real de ter de recorrer à recuperação judicial em 2026. Já o Vasco também demonstrou preocupação e analistas apontam que ambos os clubes estão entre os que não se encaixam facilmente nos critérios previstos, podendo ficar vulneráveis a punições. O Vasco deve promover uma grande reformulação para 2026, com até 10 saídas no elenco. Entre os que devem deixar estão Maurício Lemos, Paulinho, Jean David, Oliveira, Riquelme, além dos goleiros reservas Alan Vitor e Pablo. Também voltam de empréstimo nomes como Maxime, Sforza, Lucas Eduardo e Alexander, mas não devem permanecer. Figuras que perderam espaço ao longo da temporada incluem Victor Luiz, que vem disputando vaga, e Matheus Carvalho, pressionado por concorrência no meio de campo. O Vasco entrou com força para contratar o lateral esquerdo Reinaldo do Mirassol, que vive uma de suas melhores temporadas com 12 gols e 8 assistências. Segundo apurações, o clube carioca aposta na boa relação entre Fernando Diniz e o jogador para viabilizar a transferência. No entanto, a negociação esbarra na multa rescisória do Mirassol. O Cruz Maltino já fez sondagens, mas ainda não apresentou proposta oficial. Reinaldo renovou automaticamente com o Mirassol até o fim de 2026, mas disse que está aberto a avaliar saídas. O Flamengo definiu 3 posições como prioridade para reforçar o elenco em 2026. Um goleiro reserva, já que Matheus Cunha deve deixar o clube, um zagueiro canhoto para dar mais equilíbrio e profundidade ao sistema defensivo e um centroavante com características diferentes das de Pedro, visando maior variação tática. A diretoria entende que o time precisa de mais opções para sustentar o alto nível nas múltiplas competições da próxima temporada. Nomes já estão sendo monitorados, mas o clube trabalha com cautela para evitar disputas inflacionadas no mercado. A estratégia é concluir negociações apenas após definição completa do planejamento técnico e financeiro. O Flamengo planeja contar com o retorno de Pedro já no jogo de sábado contra o Red Bull Bragantino no Maracanã, segundo a apuração do Terra. O centroavante vem treinando normalmente após se recuperar de uma fratura no braço direito, e a comissão técnica pensa em usá-lo por cerca de 60 minutos para dar ritmo visando a final da Libertadores. O Palmeiras promoveu uma palestra com jovens da base, sub-15 e sub-17, sobre o combate à violência contra a mulher, dentro do programa Pacto Ninguém Se Cala. As rodas de conversa abordaram a cultura do estupro, a importância do consentimento e formas de reconhecer gestos abusivos nos relacionamentos. A ação é coordenada pelo Núcleo Psicossocial do clube em parceria com o Ministério Público. O objetivo é formar jovens conscientes para serem agentes de transformação social desde cedo. Mas Palmeiras vai protocolar uma queixa formal junto à comissão de arbitragem da CBF por um pênalti que, segundo o clube, não foi marcado no clássico contra o Santos.
A reclamação envolve uma carga nas costas de Souza sobre Maurício dentro da área aos 28 minutos do segundo tempo, lance ignorado pelo árbitro Rafael Claus e pelo VAR. O Verdão diz ainda que há falhas na segurança ao redor do banco durante o jogo e planeja apresentar um dossiê técnico à CBF com imagens e argumentos. Vamos para um rápido intervalo, já voltaremos com notícias da compra da marca Pelé pela empresa do pai do Neymar. Eita, vamos lá. Mais notícias do Santos, tem notícia do São Paulo. Enfim, não sai daí, nós já voltamos. Visionária Esportes. Voltamos aqui com Visionário Esportes. Vamos para mais notícias do futebol aqui. A empresa NR Sports de Neymar pai comprou a marca Pelé por cerca de 18 milhões de dólares, aproximadamente 95 milhões de reais, segundo a apuração do UOL. Com a aquisição, a NR Sports passa a controlar os direitos sobre o nome, imagem, licenciamento de produtos e o acervo histórico de Pelé. A negociação ocorreu com a empresa americana Sport 10, antiga detentora da marca, que vem explorando pouco o legado de Pelé desde sua morte em 2022. O anúncio oficial da compra está previsto para o dia de amanhã, data simbólica que marca o aniversário do milésimo gol de Pelé. No treino do Santos, Neymar e mais 4 titulares, Igor Vinícius, William Arão, Zé Rafael e Guilherme, fizeram trabalho na academia, enquanto o restante do elenco treinava no gramado. Segundo o técnico Juan Pablo Vojvoda, a atividade foi de controle de carga para evitar desgaste por conta das últimas semanas. A tendência, de acordo com a comissão técnica, é que todos participem normalmente do treino no gramado da próxima atividade. Vojvoda afirmou que nenhum desses jogadores preocupa para a partida contra o Mirassol. O São Paulo apresentou uma proposta de acordo ao STJD para responder à denúncia de cânticos homofóbicos de torcedores no clássico contra o Corinthians no Morumbi. Segundo o clube, a intenção é adotar medidas educativas para conscientizar a torcida e evitar punições mais graves. O STJD já abriu processo contra o tricolor por violação do artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Disciplinar, que trata de atos discriminatórios. O Cruzeiro afirmou que recebeu apenas uma notificação extrajudicial de Milton Nascimento e não uma citação formal de processo sobre o uso da música Clube da Esquina número 2 no vídeo de apresentação de Gabigol. Segundo o clube, o vídeo foi postado originalmente no perfil do jogador e a versão usada vem da galeria musical do Instagram, ferramenta aberta a todos os usuários. O Cruzeiro defende que o compartilhamento teve caráter editorial e foi feito como homenagem a Milton, torcedor declarado da Raposa. Hulk definiu a final da Sul-Americana pelo Atlético Mineiro como o jogo mais importante desde que chegou, ressaltando a grandiosidade da decisão continental. Ele citou aprendizados da derrota na final da Libertadores de 2024 e afirmou que não quer repetir o mesmo erro. Para ele, é foco total. Se for necessário, vai deixar a vida em campo para conquistar esse título inédito para o Galo. O Cosmopolitano de Cosmópolis, interior de São Paulo, liderado pelo ex-lateral Juan, vem ganhando destaque no interior paulista. O clube, fundado há apenas 3 anos, usa o Mirassol como inspiração em gestão, estrutura e planejamento de longo prazo. O projeto inclui a profissionalização do time, avanço nas divisões do Campeonato Paulista e futura entrada em competições nacionais. O CT já está em construção, com alojamento, refeitório e piscina para fortalecer a base. A diretoria acredita que o modelo sustentável pode transformar o Cosmopolitano em uma nova potência regional. A rodada final da Série B 2025 promete ser decisiva. Jogos definem o campeão, as 3 vagas de acesso à Série A e ainda o último rebaixado para a Série C. Curitiba já garantiu o retorno, mas disputa o título contra o Atlético Paranaense. Na parte de baixo da tabela, Ferroviária, Botafogo de Ribeirão Preto e Atlético brigam para evitar a degola. Ao todo, 8 das 10 partidas da rodada têm impacto direto nas disputas mais quentes da competição.
Mozart entrou para um seleto grupo ao conquistar 2 acessos consecutivos à Série A. Primeiro comandando o Mirassol em 2024 e agora levando o Coritiba de volta à elite em 2025. O técnico celebrou o feito destacando a consistência do trabalho e a evolução das equipes que dirigiu. A marca o coloca ao lado de nomes como Léo Condé, que subiu com Vitória e Ceará, e Geninho, que conseguiu acessos por Sport e Avaí. Especialistas apontam que repetir esse desempenho em clubes diferentes reforça o prestígio de Mozart no mercado. Internamente, o Coritiba vê a continuidade do projeto como prioridade para manter o bom momento. A conquista deve render ao treinador novas propostas e maior visibilidade no cenário nacional. Clubes nordestinos na Série A, como Fortaleza e Ceará, mudaram a logística de viagens para priorizar a saúde mental dos atletas. Eles passaram a fretar voos para minimizar o desgaste físico e emocional causado pelas longas distâncias até o eixo sul-sudeste. Também valorizam o convívio familiar, já que muitos jogadores reclamavam de sair por poucos dias e voltar para casa. A adaptação é vista como apoio psicológico e físico para garantir bem-estar e melhor desempenho ao longo da temporada. A Conmebol divulgou comunicado afirmando que tomou conhecimento de que a agência Outsider Tours está oferecendo pacotes de viagem e ingressos para a final da Libertadores 2025 marcada para Lima, no Peru. A entidade diz não saber a origem ou a autenticidade desses ingressos e alerta o público de que não se responsabiliza por tickets comprados por essa via. Segundo a Conmebol, a venda oficial de ingressos ocorre apenas por meio da plataforma Eleven Tickets. Além disso, informa que a única agência autorizada a vender pacotes de hospitalidade para a final é a Absolute Sports. A confederação promete tomar medidas para garantir a proteção dos torcedores e a transparência no processo. O meia Bitelo, revelado pelo Grêmio e atualmente no Dinamo Moscou, manifestou desejo de retornar ao futebol brasileiro. Ele ficou próximo de fechar com o Botafogo no início do ano, mas as negociações não avançaram por divergências sobre valores. O jogador alega que voltar ao Brasil pode ajudá-lo a entrar no radar da seleção brasileira, especialmente pensando na Copa de 2026. Por outro lado, o Dinamo Moscou já expressou insatisfação com a situação. Chegou a afirmar que o atleta estaria desaparecido após ele optar por não se representar no clube russo. O contrato de Endrick com o Lyon tem gerado repercussão na imprensa europeia, especialmente por uma suposta cláusula que incentivaria o clube francês a utilizá-lo como titular. Segundo rumores que circulam em alguns portais, caso o atacante não atue como titular em pelo menos 25 jogos, o Lyon poderia ter de pagar uma multa ao Real Madrid, seu clube de origem. No entanto, essa informação não foi confirmada por fontes oficiais nem por veículos tradicionalmente confiáveis. O que é certo até agora é que o Lyon vê Endrick como peça importante e pretende utilizá-lo com frequência. A expectativa é que o jovem receba minutos regulares para acelerar seu desenvolvimento na Europa, enquanto novas informações podem esclarecer se a cláusula realmente existe ou se permanece apenas no campo das especulações. Circula nos bastidores da imprensa esportiva a especulação de que o SBT prepara uma grande dupla de transmissão para a Copa do Mundo de 2026. Segundo a informação levantada pelo jornalista Gabriel Wacker, do site F5 da Folha de São Paulo, Mauro Naves pode ser o novo parceiro de Galvão Bueno nas transmissões de futebol e nas reportagens. O possível acerto teria empolgado os setores internos da emissora, que buscam fortalecer sua cobertura internacional. Embora o rumor tenha ganhado força nas redes sociais, ainda não há confirmação oficial do SBT. A expectativa é de que um anúncio possa ocorrer nos próximos meses. Enquanto isso, o tema segue movimentando o mercado e gerando debates entre profissionais e torcedores. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos com as notícias dos outros esportes. Tem NBB, tem NBA e outros esportes aqui para você. Não sai daí! Visionária Esportes.
Voltamos com o Visionário Esportes e vamos para as notícias dos outros esportes aqui para você. Começamos pelo Novo Basquete Brasil. Pelo NBB, o Franca dominou o Vasco da Gama e venceu por 103-61, com grande atuação de David Jackson, que anotou 24 pontos. No duelo mais equilibrado da rodada, o União Corinthians superou o Caxias do Sul por 77-75 após a prorrogação, com Jeremy Hollowell brilhando ao registrar um duplo-duplo, 17 pontos e 10 rebotes. O Cruzeiro também venceu com autoridade, 98-76 sobre o Osasco, impulsionado pelos 34 pontos de Isaac Thornton. Fechando a rodada, o Mogi bateu o Pato Basquete por 86-58, com o Rafa Menka liderando a equipe ao marcar 17 pontos. Todas as partidas movimentaram a tabela e destacaram nomes importantes da competição. Petrovic convocou a seleção brasileira masculina de basquete para a primeira janela das eliminatórias da Copa do Mundo FIBA 2027. A lista tem 13 nomes, incluindo 8 campeões da recente America Cup, e apostas em jovens como Pedro Pastre, Matias Alessanco e o Vini Baraga. A estreia será nos dias 27 e 30 de novembro, com duelos contra o Chile, fora e em casa, respectivamente. Petrovic destaca que acompanhou competições como Global Jam e Solidarity Cup para identificar novos talentos. A convocação reforça o plano de mesclar experiência e renovação para buscar vaga no Mundial do Catar. Na NBA, o Dallas Mavericks superou o Portland Trail Blazers do técnico brasileiro Thiago Splitter por 138-133 em um jogo de pontuação altíssima, com Cooper Flagg se destacando ao marcar 21 pontos e comandar a reação texana nos minutos finais. Já no leste, o Cleveland Cavaliers venceu o Milwaukee Bucks por 118-106, embalado por uma atuação dominante de Donovan Mitchell, que anotou 37 pontos e liderou o time em mais uma grande exibição ofensiva. Os resultados movimentam a classificação das duas conferências e reforçam o bom momento dos protagonistas da rodada. Moses Moody, armador de 23 anos do Golden State Warriors, acertou 7 cestas de 3 em um só quarto durante a vitória sobre o New Orleans Pelicans, feito que até então só Stephen Curry e Klay Thompson haviam conseguido com a camisa da franquia. Na partida ele anotou 32 pontos, sua maior marca na carreira até agora. O desempenho impressiona pela eficiência no perímetro e mostra que Moody está amadurecendo como um atirador confiável. Karl Anthony Towns, que celebrou seus 30 anos, se emocionou ao receber um presente com forte significado afetivo. Sua namorada Jordyn Woods deu de presente o carro antigo da mãe dele, totalmente restaurado. A mãe do jogador do New York Knicks morreu em 2020, vítima da Covid-19, o que tornou a surpresa ainda mais simbólica. O pivô descreveu o gesto como a melhor coisa de todas e afirmou que o presente trouxe à tona memórias de infância e carinho familiar. No Sunday Night Football, da NFL, futebol americano para vocês aqui. O Philadelphia Eagles venceu o Detroit Lions por 16-9 em um jogo de poucas big plays, mas de muita intensidade defensiva. Jalen Hurts marcou o único touchdown da equipe usando o famoso tush-push. O que é isso? É a jogada em que o quarterback se agacha atrás da linha ofensiva e é empurrado pelos companheiros para ganhar jardas curtas, geralmente em situações de terceira ou quarta para 1 jarda. A defesa dos Eagles brilhou ao anular o ataque do Detroit, que terminou em 0 de 5 em tentativas de quarta descida. O resultado deixa os Lions com campanha 6 vitórias e 4 derrotas, enquanto os Eagles sobem para 8 vitórias e 2 derrotas e reforçam sua força na Conferência Nacional. Pela Superliga Feminina, sua força na NFC, tá? Corrigir aqui, né? Pela Superliga Feminina, o Osasco venceu o Barueri por 3-0, confirmando sua ótima fase na competição. As parciais foram 25-19, 25-18 e 25-21, em uma atuação sólida tanto no ataque quanto no bloqueio. O time de Osasco controlou o ritmo do início ao fim, mostrando eficiência nos contra-ataques e boa distribuição de jogo. Com o resultado, o Osasco segue líder da Superliga, agora com 17 pontos. Já o Barueri permanece na 8ª posição, somando 6 pontos e buscando recuperação nas próximas rodadas.
Pela Superliga Masculina, o Minas venceu o Suzano por 3-2 em um duelo equilibrado, com parciais de 25-22, 24-26, 25-23, 23-25 e 16-14. Realmente foi muito equilibrado mesmo. A partida teve viradas dos dois lados, mas o Minas levou a melhor no tie-break, com mais consistência no ataque. No outro confronto, o Praia Clube venceu o SESI Bauru fora de casa por 3-2 em parciais de 24-26, 25-22, 20-25, 25-22 e 15-6 em um jogo intenso e decidido nos detalhes. Apesar dos resultados da rodada, quem segue liderando a Superliga Masculina é o Sada Cruzeiro com 17 pontos e campanha dominante até aqui. No Mundial de Vôlei de Praia em Adelaide, 6 duplas brasileiras já avançaram, segundo a Agência Brasil. De acordo com a Federação Internacional de Vôlei de Praia, as duplas brasileiras evitam se enfrentar antes das semifinais, o que reforça a força e profundidade nacional no torneio. A estratégia mostra que o Brasil domina não só o número de qualificados, mas também a distribuição das equipes para manter equilíbrio competitivo. A filha do bicampeão Mika Häkkinen, Ella Häkkinen, de apenas 14 anos, foi anunciada pela McLaren no seu Driver Development Program para 2026. Ela se destacou no kartismo europeu, com vitória em Cremona na Champions of the Future Academy de 2024. A McLaren espera começar a testá-la em carros de Fórmula 1 já em 2027, acelerando seu caminho para uma possível carreira em monopostos. Mika, seu pai, revelou confiança no potencial dela e disse acreditar que ela pode ser a primeira mulher na Fórmula 1 neste século. Olha aí, incrível, hein? Pô, tá pressão na menina também, né? Mas vamos acompanhar a carreira dessa jovem. A Pirelli impôs um limite de 25 voltas por conjunto de pneus para o GP do Qatar de 2025, em acordo com a FIA e a Fórmula 1. A medida atende a preocupações com o superaquecimento e desgaste estrutural da borracha, especialmente no circuito de Lusail, que exige muito dos pneus. As voltas serão contabilizadas cumulativamente em todas as sessões da corrida, incluindo treinos, corrida sprint e até voltas sob safety car. Com 57 voltas previstas para a corrida, a regra torna obrigatória pelo menos 2 paradas para troca de pneus. Antes da largada, a Pirelli comunicará às equipes quantas voltas restam para cada conjunto, para que façam a gestão estratégica. A Williams revelou uma pintura especial quase toda preta para o GP de Las Vegas, adotando um visual sofisticado em modo noturno, para combinar com o ambiente iluminado da Strip. O tom escuro é complementado por detalhes coloridos em arco-íris, uma homenagem à parceria tecnológica com a Atlassian e sua plataforma de inteligência artificial Rovo. Segundo o chefe de equipe James Vowles, o design simboliza a transformação digital da Williams e sua ambição de voltar à vanguarda da Fórmula 1. A equipe planeja ativar diversas ações tecnológicas durante a semana de corrida, reforçando o compromisso com inovação. Caio Collet revelou na entrevista exclusiva ao portal Grande Prêmio que os testes nos ovais pela AJ Foyt Racing o deixaram impressionado. Ele afirmou que atingiu cerca de 318 km por hora de média no oval de Nashville e descreveu quase não dá tempo de respirar. Collet ressaltou que o carro da Indy exige mais pressão aerodinâmica e estar mais no chão, e que seus ajustes são totalmente diferentes dos mistos. Mesmo com poucos testes, ele demonstrou adaptação rápida e confiança na equipe para a temporada de 2026. Diogo Moreira protagonizou um momento histórico na moto velocidade. Horas após garantir o título da Moto 2, o piloto já retornou ao circuito Ricardo Tormo, em Valência, mas dessa vez para iniciar seu ciclo como piloto da MotoGP. Ele se apresentou à equipe LCR Honda, onde em 2026 vai guiar a RC213V ao lado de Johan Zarco. Moreira usará sua moto de fábrica, fruto de contrato direto com a Honda, reforçando a confiança da marca em seu potencial. Este é um passo simbólico e prático. Ele acelera já no teste pós-temporada marcado para Valência. Vamos para um rápido intervalo. Já voltaremos com notícias do UFC 322. Tem notícia de uma luta de boxe anunciada. Tem tênis, tem notícia do João Fonseca e também a agenda esportiva do dia de hoje. Não sai daí!
Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes, último bloco aqui pra vocês, daqui a pouquinho tem a agenda esportiva do dia, hein? Vamos lá. No UFC 322, o brasileiro Carlos Prates ganhou um bônus de performance da noite de $50 mil, equivalente a cerca de 264 mil reais, após nocautear o ex-campeão Leon Edwards no segundo round. Com esse valor, ele reforça sua trajetória de destaque na categoria dos meio-médios, trazendo mais visibilidade para seu estilo agressivo e preciso. Valentina Shevchenko afirmou após sua defesa de cinturão no UFC 322 que está aberta a futuros desafios no peso galo, citando Kayla Harrison e Amanda Nunes como possíveis adversárias. Ela disse que considera a rivalidade com Amanda como um negócio inacabado e poderia haver uma trilogia caso a brasileira retorne. Por outro lado, enxerga em Harrison uma super luta e um desafio importante, apesar de ainda cuidar de lesões antes de definir seu próximo passo. Shevchenko também revelou que dialogará com sua equipe e técnico sobre suas opções, avaliando se seguirá no peso mosca ou subirá para o peso galo. Foi anunciado oficialmente que Jake Paul enfrentará Anthony Joshua no dia 19 de dezembro em uma luta profissional de boxe, promovida pela Most Valuable Promotions. O confronto vai ocorrer no Kaseya Center em Miami e terá transmissão global exclusiva pela Netflix. Serão 8 rounds de 3 minutos com luvas de 10 onças, conforme divulgado pelos organizadores. Jake Paul afirmou que esse é um teste perigoso em sua trajetória, enquanto Joshua vê a luta como uma grande oportunidade de retorno de sua carreira. Após a decisão do ATP Finals, Jannik Sinner elogiou Carlos Alcaraz, seu adversário na final, destacando o talento e a inspiração que o espanhol representa para ele. Sinner afirmou: "Você é um cara que me inspira muito", mostrando respeito e admiração pelo jovem número 1 do mundo. Alcaraz venceu a partida e conquistou o título, mas a declaração de Sinner chamou a atenção pela sinceridade e pelo espírito esportivo. A postura reforça a boa relação entre os jovens talentos que lideram o circuito mundial e promete mais duelos emocionantes no próximo ano. João Fonseca teve uma ascensão impressionante no ranking da ATP. Em apenas 2 anos, subiu 706 posições, subindo da 73ª posição para terminar 2025 no 24º lugar. Essa trajetória confirma a profecia de Jannik Sinner, que em janeiro havia previsto que Fonseca estaria no top 25 até o fim do ano. A escalada foi impulsionada por 2 títulos importantes conquistados em 2025, um em Buenos Aires e outro na Basileia. Sinner elogiou o brasileiro já no começo da temporada, destacando seu talento e potencial para crescer ainda mais. Fonseca, com apenas 19 anos, mostra maturidade e já desponta como uma das grandes promessas do tênis mundial. Vamos acompanhar a carreira do João Fonseca aí no próximo ano, já com disputa aí do Aberto da Austrália, né? Vai ter muita coisa aí pro João Fonseca em 2026. O troféu Roberto Marinho promete reunir os principais nomes do salto olímpico e do hipismo brasileiro em sua edição de 2025. Entre os confirmados estão atletas que competiram nos Jogos de Paris e em etapas do circuito mundial, além de promessas da nova geração. O evento será uma oportunidade de prestigiar o talento nacional, promover o esporte e estimular a interação entre veteranos e jovens cavaleiros. Além disso, a competição conta com premiação expressiva e visibilidade para patrocinadores, reforçando o prestígio do troféu. A organização espera público expressivo e cobertura de mídia ampla, destacando o salto brasileiro no cenário internacional. E chegamos aqui à agenda esportiva do dia de hoje, dia 18 de novembro, nesta terça-feira. Nossa fonte é sempre o site ondeassistir.net.br, o último dia aí de data FIFA. Amistosos, às 10 da manhã tem Mali e Indonésia com transmissão no FIFA Plus. À 1 da tarde tem Irã e Uzbequistão com transmissão na ESPN 2. Às 2 da tarde tem Chipre e Estônia, transmissão do Disney Plus. Também às 2 da tarde tem Ilhas Faroé e Cazaquistão, com transmissão do Sport TV 3. Às 4h30 da tarde tem Brasil e Tunísia, com transmissão em TV aberta na Globo, no YouTube do GE e no Sport TV. TV paga, né? Às 9 da noite tem Estados Unidos e Uruguai, com transmissão no canal X Sports.
Eliminatórias da Copa do Mundo agora, ó. Ásia. Na Ásia tem um jogo decisivo, 1h da tarde, Iraque e Emirados Árabes Unidos, transmissão da ESPN 4. Aqui, o primeiro jogo foi 1-1. Quem vencer vai disputar a repescagem mundial. Vamos acompanhar aí. Na Europa, todos os jogos às 15h05, tá? Vamos lá. Bélgica e Liechtenstein, com transmissão no Sport TV 2. Espanha e Turquia, transmissão da ESPN. Kosovo e Suíça, transmissão da ESPN 2. Escócia e Dinamarca, com transmissão da ESPN 4. Vai ter Áustria e Bósnia e Herzegovina no Disney Plus. Belarus e Grécia também no Disney Plus. Os outros jogos aqui tudo no Disney Plus, tá? Bulgária e Geórgia, País de Gales e Macedônia do Norte, Romênia e San Marino e Suécia e Eslovênia. Todos com transmissão no Disney Plus, todos às 15h05. Na América do Norte, todos os jogos vão ser realizados às 10 da noite com transmissão do canal Gold. Costa Rica e Honduras, Guatemala e Suriname, Haiti e Nicarágua, Jamaica e Curaçao, Panamá e El Salvador e Trinidad, Tobago e Bermuda. Lembrando que os 3 primeiros colocados de cada grupo vão se classificar direto para a Copa e os dois melhores segundos colocados vão disputar a repescagem mundial. Brasileirão Série A, tem jogo da Série A hoje, tá? 8h30 da noite tem Botafogo e Sport com transmissão no Prime Video. Futebol aí, Copa do Mundo Sub-17, 10h30 da manhã tem Brasil e França com transmissão da Cazé TV, FIFA Plus e Sport TV 2. 8h30 da noite tem Copa do Brasil Sub-20 com Sport e Atlético Mineiro, transmissão no Sport TV. Basquete, 7h30 tem Novo Basquete Brasil com Unifacisa e Bauru, transmissão da Rede Ita em Campina Grande. 8h30 da noite tem NBB com Botafogo e Brasília, transmissão da ESPN 2. 9 da noite tem Orlando Magic e Golden State Warriors pela NBA, transmissão da Prime Video. 00:30 tem o outro jogo da rodada da Prime Video, Los Angeles Lakers e Utah Jazz. 11 da noite tem NCAA, futebol americano, basquete universitário, perdão, melhor dizendo, Kansas e Duke, transmissão na ESPN 3. Vôlei, 6h30 da tarde, 6h30 da tarde ou da noite, né? Superliga Feminina com Brasília e Minas, transmissão na VBTV. 7 da noite tem Mackenzie e Fluminense, transmissão do Sport TV 2. Também às 9h30 da noite tem Maringá e Flamengo, transmissão no Sport TV 2. Vôlei de praia, tá rolando o Campeonato Mundial na Austrália, transmissão no Sport TV 2, agora de manhã. MotoGP, testes em Valência, transmissão na ESPN 4, às 9h20 da manhã, então agora, né, tá rolando no Disney Plus. Rugby, eliminatórias da Copa do Mundo às 10 da manhã com Namíbia e Brasil, transmissão na ESPN 2. 12h30 tem Samoa e Bélgica, transmissão do Disney Plus. 11h30 da manhã tem Copa Davis com França e Bélgica, Copa Davis de tênis, transmissão da Cazé TV. E agora, tá rolando às 10 da manhã, né? WTT Star Contenders de tênis de mesa em Oman, com transmissão da Cazé TV e no Sport TV 2. E assim, minha gente, vamos chegando ao final de mais uma edição do Visionária Esportes. Que alegria ter a sua companhia, a sua sintonia e o seu carinho. Hoje falamos de superação, conquistas e vitórias. E também refletimos sobre algo essencial: alcançar metas com propósito e fé. A palavra que nos inspira está em Filipenses capítulo 3, versículo 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Alcançar metas é celebrar cada passo dado com disciplina, dedicação e confiança em Deus. Cada vitória, grande ou pequena, é fruto de esforço, foco e perseverança. Não se trata apenas de números ou troféus, mas do crescimento que cada desafio nos proporciona. Deus nos guia para que possamos prosseguir firmes, aprender com cada experiência e reconhecer que cada conquista é bênção e oportunidade de avançar ainda mais. Você também pode ouvir a reprise do programa de hoje às 6 horas da tarde aqui na Rádio Visionária,
E também nos ouvir através da sua plataforma digital favorita, Spotify, Deezer, Amazon Music e YouTube Music. O programa também está sendo transmitido pela Luar Rádio Web de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora de Ilhota, em Santa Catarina, através das frequências AM 1100, FM e ondas curtas, e pela Londrina Web Rádio de Londrina, no Paraná. Eu sou Manuel Rodrigues, agradeço de coração pela audiência e desejo a todos uma noite abençoada com fé, propósito e esperança. Lembre-se, com Deus, cada meta alcançada é motivo de gratidão e impulso para avançar ainda mais. Até amanhã, às 9 horas da manhã, se Ele quiser.